Então, dando sequência aqui a essas denúncias que estão acontecendo, circulando aí pela internet, que eu, Diego, dono de vários vídeos que estão circulando aí pela internet, temos aí o vídeo que eu gravei em 2008, intitulado Ex-Pastor da Universal, que está ultrapassando mais de 200 mil acessos. Pessoas dos 4 cantos do mundo têm nos ajudado a divulgar esses vídeos que tem com o propósito de libertar o povo dos enganos das igrejas caídas e profanadas, que nesse vídeo eu vou estar contando aqui para vocês. Mas eu gostaria, nessa oportunidade, de estar falando a respeito da briga que está tendo do Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, do Ministério Vitória em Cristo, que ele tem o seu ministério aqui na rua Montevidéu, na Penha, no Rio de Janeiro. E também do Bispo Edir Macedo, que é o fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu gostaria de estar comentando para você que de repente viu esse vídeo, mas não está entendendo o que está acontecendo por trás dessa briga entre essas duas pessoas. Mas, primeiramente, eu quero falar aqui sobre o Silas Malafaia, que desde o ano de 1995 ele foi pago, ele foi comprado pela Igreja Universal, pelo Edir Macedo, porque Edir Macedo não tem conhecimento da palavra. Edir Macedo não tem conhecimento bíblico, não sabe nada de Bíblia, não tem Espírito Santo e não tem Deus da Bíblia nenhum. Então, lá em 95, quando a Rede Globo perseguiu Edir Macedo e a Igreja Universal, que outrora era uma igreja séria, uma igreja aonde realmente ajudava o povo sem essa exploração da teologia da prosperidade que é hoje. A Universal hoje é a vergonha do Evangelho. A Igreja Universal hoje é um lixo com rótulo de igreja. Mas lá no passado, em 1995, quando a Rede Globo perseguia ela, o Edir Macedo contratou o Silas Malafaia, pagando a ele 4 milhões de reais por mês para defender os interesses da Igreja Universal contra qualquer mídia, contra qualquer imprensa que viesse a se levantar contra a Universal. A Universal pagava esses 4 milhões para ela até o ano de 2004, quando o sobrinho do Edir Macedo, o Marcelo Crivella, aquele que é responsável da morte de 3 jovens que foram mortos a tiros aqui no Morro da Providência do Rio de Janeiro, e foi levado para o Morro da Mineira e foi fuzilado por bandidos lá. Sabe por quê? Porque o Marcelo Crivella estava querendo ser o governador aqui do Rio de Janeiro. Aí colocou o Exército, as Forças Armadas lá no Morro da Providência, e houve esse caso aí que a imprensa divulgou no ano de 2006. Mas o responsável foi as obrinhas que o Crivella fez lá para os membros da Universal no Morro da Providência, e na televisão ele mostrando que fez obra no morro inteirinho para mais de 1.000 moradores. Então ele sempre trabalha com engano. Nós voltando ao assunto aqui do Silas Malafaia, o Silas Malafaia, ele defendeu até 2004 a Igreja Universal recebendo 4 milhões de salário por mês para defender a Universal. Defender de quê, Diego? Defender o Edir Macedo nos debates. Defender as críticas que a população tinha com relação à exploração, aos sanguessugas com rótulo de pastores que tem dentro da Universal, que ficam arrancando o dinheiro do povo, mandando vender casa, geladeira, fogão, vender cachorro, vender o filho, vender o marido para poder entregar no altar. Então o Silas Malafaia se apresentava com argumentos tanto bíblicos como entendimento que ele tem sobre política, sobre essas coisas, porque também ele já virou um mercenário, tá? Mas eu já vou chegar nele já. Então,
O Bispo Macedo, com essa falta de conhecimento que ele tem da Bíblia, ele não sabe nada. Aliás, que os pastores da Universal, nenhum deles sabe nada de Bíblia. Nenhum. É só você chegar lá neles e perguntar alguma coisa de Bíblia. Não sabe. Eles pegam um texto, distorcem o contexto para criar como pretexto, para poder iludir e enganar você. Você que de repente não tem tempo de devorar as Escrituras. O que seria devorar as Escrituras, Diego? É você ter o seu tempo, para estudar isso aqui, Bíblia. Porque isso aqui é a ferramenta do cristão. E se você não lê, se você não medita, se você não tira um tempo para a palavra, meu amigo, a sua vida espiritual está enferrujada. Você está fazendo parte do grupo de coreografia, você está fazendo parte do coral, você está dando o seu dízimo, você está dando a sua oferta, mas sua vida espiritual está enterrada. E sabe o que vai acontecer? Você vai acabar sendo colocado como aquelas virgens nércias que estavam com o azeite que representa o Espírito Santo, lá de Mateus 25, o azeite que representa o Espírito Santo e a lâmpada que representa a palavra de Deus. Mesmo essas virgens estando com a lâmpada que é a palavra e o azeite que é o Espírito Santo, elas não entraram para as bodas do Cordeiro. E muita gente vai ser pega de surpresa assim, no dia da volta de Jesus. Então, as pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, membro de Universal não tem conhecimento da Bíblia. Mas se você for perguntar para ele como é que se faz uma campanha, ele sabe te ensinar. Se você perguntar para ele como é que se usa essa rosa ungida, esse banho do descarrego, esse cimento da casa própria, como é que se usa? Ele vai saber te ensinar. Mas se você pedir uma explicação de qualquer capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, dos 4 Evangelhos, ele não vai saber ensinar, porque o povo é vazio, é cego guiando outros cegos. Os pastores da Universal são cegos e guiam os membros que são outros cegos. Ambos cairão na cova. Isso que está escrito na palavra de Deus é o que vai se cumprir nos membros da Igreja Universal, na Igreja da Graça, na Igreja Mundial, na Deus é Amor, na Renascer, na Nova Vida, no Evangelho Quadrangular, mais o que aí? Na Cristo Vive. E várias outras seitas que distribuem objetos ungidos, que fazem campanhas, que tem pastora lá liderando, que tem política, enfim, essas pessoas estão sendo tragadas ao inferno. Mas, a respeito do Edir Macedo, eu quero concluir com relação a ele, que ele contratou o Silas Malafaia para estar defendendo os interesses da Universal em debates, em programas de televisão, enfim. Esse foi o acordo que eles fizeram. Agora, o Silas Malafaia, o falso profeta, o mercenário, o enganador, o leiloeiro do povo de Deus, o ladrão, o bandido, o assassino de vidas, assassinando vidas espiritualmente falando, matando o rebanho de Jesus Cristo, o que ele fez? Ele, não satisfeito com os 4 milhões de reais, parou de defender as assembleias, a Igreja Universal. Parou de defender a Igreja Universal. Agora, foi explodir aí em 2010 essa grande bomba. O quê? Que o Bispo Macedo chamou ele de profeta velho, que está descrito lá em 2 Reis, que o Silas Malafaia está com interesses em dinheiro para apoiar o José Serra. Que o Silas Malafaia está interessado em dinheiro, isso aí não é novidade. Por que não é novidade, Diego? Simplesmente porque ele está trazendo um monte de palhaço com título de pastores lá do interior do país, lá do exterior, melhor dizendo, trazendo aqui para o Brasil e colocando um monte desses palhaços aí gringos, pedindo oferta de 600, 900, 1.200 reais. Não precisava de Macedo ficar falando isso. Além do próprio de Macedo ser um pilantra, ladrão e mercenário, um lobo disfarçado de ovelha, você sabe que o Edir Macedo está sofrendo de câncer, né?
Edir Macedo está sofrendo de câncer. Edir Macedo está com problema de coração e está com problema de diabetes. Você sabe por que o Edir Macedo está com problema de diabetes, está com problema de pulmão? É porque o Exu Caveira está comendo a carne dele. Você vê ele nos vídeos dele, ele está seco. Ele está seco. Sabe o que é isso? São os próprios demônios comendo a carne dele, sugando o sangue dele. Daqui a pouco ele vai já baixar o inferno. Não se preocupa não. Não se preocupa não. Daqui a pouco não falta muito para ele baixar o inferno não. Tá? Eu fico feliz com isso? Não. Porque a própria Bíblia fala que o próprio Deus não tem prazer na morte do ímpio. Infelizmente eu tenho que denunciá-lo porque ele está arrastando almas para o inferno. Se ele parasse com essa porcaria de campanha, corrente, esses propósitos antibíblicos e satânicos que não está enquadrado na palavra de Deus, eu jamais estaria aqui denunciando. Eu jamais faria aproximadamente 15 vídeos que já está ultrapassando os 5 milhões de acessos no total dos 12 vídeos. Eu não estaria fazendo vídeo assim. Eu não estaria lançando DVD contra ele. DVD que são distribuídos gratuitamente, sem eu ter um centavo de retorno. Pelo contrário, eu tiro do meu dinheiro para poder investir na obra, exatamente para poder libertar o povo. Você quer uma prova disso? Vá lá no site www.ofimdauniversal.com.br ou fimdauniversal.com.br. Assiste lá que você vai ver. Então, eu estou querendo dizer aqui, eu estou ainda com 5 minutos, então eu quero dizer aqui que tudo isso foi comprado. O Silas Malafaia, ele foi comprado pelo PSDB. Ele foi comprado pelo PSDB. O Silas Malafaia antigamente pregava contra a política, pregava contra a G12, pregava contra a mulher pastora, só que pela queda dele, como ele viu o brilho do ouro, do dinheiro muito forte, ele acabou deixando se seduzir pelo brilho do ouro, das riquezas da terra. E isso é uma promessa que o diabo faz para cada um de nós, para mim e para você no nosso dia a dia. Você abre sua Bíblia lá em Mateus no capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto, você vê que o diabo se apresenta para Jesus. E no que ele se apresenta para Jesus, ele fala assim, ó, olha, você está vendo aí as riquezas do mundo? Você está vendo a glória desse mundo? Tudo isso foi me dado. Tudo isso foi me dado. A glória do mundo foi me dada. Se prostra diante de mim por alguns segundos. Só faz a minha vontade por poucos segundos. Só dobra o seu joelho e me adora. Eu vou te dar tudo que você quiser nesse mundo. Mas Jesus rejeitou. E rejeitou ele como? Rejeitou o diabo como? Venceu o diabo como? Com a rosa ungida? Não. Com sal ungido? Não. Com banho de descarrego? Não. Com a toalhinha da Mundial? Não. Com a água benta da Mundial? Não. Então, ele venceu Jesus com o diabo com o quê? Com a palavra. Tá vendo porque você não está vencendo os seus problemas? Tá vendo porque ainda você está anos a anos nessa enganação das correntes da campanha e continua comendo o pão que o diabo amassou? Comendo o pão que o diabo amassou, porque nessas igrejas caídas e profanadas só tem demônio. E o Deus que tem lá, o Jesus que tem lá, nós pisamos e desafiamos ele. Nós somos a única geração que desafia o Deus da Universal, que desafia a Deus da Mundial, da Graça e dessas igrejas pilantras e profanadas que pisam no sangue de Jesus e colocam outros lixos no lugar da cruz de Cristo. Nós somos os únicos. Você não vê ninguém fazendo isso, sabe por quê? Porque nós estamos na época da apostasia. Então tem vários deuses por aí. Nós temos que decidir quem é o verdadeiro. E para decidir quem é o verdadeiro, temos que desafiar.
e mostrar para o povo quem é Deus verdadeiro. E o que eu reconheço é o da Bíblia, é o Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, que não compactua com esses lixos que tem por aí. Então, para você vencer o diabo, Jesus deixou como exemplo a palavra para vencer o diabo. Jesus esteve no monte, Jesus esteve no deserto e nunca pegou aquela terra lá e disse que era uma terra santa, a terra sagrada do Monte Moriá, a água do Rio Jordão é sagrada. Jesus nunca disse isso, mas esses pilantras pegam a